Quer ganhar até R$ 7.000 de bônus no seu primeiro depósito? Junte-se à Bet7k, onde você pode se divertir apostando em esportes e jogando no cassino. Mas lembre-se, aposte apenas de forma consciente, o site é somente para maiores de 18 anos. Clique no primeiro link nos comentários. É muito fora da realidade. Com certeza. Com certeza. Ô, Alessandra, e a gente volta um pouco aqui na história para os seus filhos, filhas e filhos, né? Como que você conheceu o seu marido anterior? Como que foi esse processo? Foi lá na época da escola? Bom, na verdade, o pai dos meus filhos foi do meu primeiro casamento, né? Então eu tenho um segundo casamento que terminou recentemente. Mas quanto ao pai dos meus filhos, eu conheci aqui em Pompéu mesmo, na época da adolescência. E depois acabou que namoramos, vieram os filhos. Foi uma coisa de infância. Não, na verdade, infância. Eu falei adolescência, minto infância, porque nós estudamos juntos. No Jacinto Campos. Então, nós estudamos juntos. Então, eu conheço desde a infância. Perfeito. Aí tivemos os filhos, mas infelizmente assim não deu certo, né? E veio aí um segundo casamento também. E os 3 filhos são do primeiro? Os meus 3 filhos são do meu primeiro casamento. E quando que entra esse momento difícil na sua vida? Foi no primeiro ou no segundo? A separação do primeiro casamento, não vou negar, foi difícil. Sim, Todas porque todas são, e os meus filhos eram bem pequenos na época. Mas, infelizmente, aconteceu, a vida seguiu, né? Hoje é bem tranquilo, conversamos, somos amigos. Ele não mora no Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos. E aí, assim que eu me separei, eu voltei para Pompéu. E logo em seguida eu comecei a me relacionar, passou um tempo, surgiu o casamento. Aí eu me casei pela segunda vez. Mas não tivemos filhos, nada. Aí que foi a época mais complicada pra mim. Foi na verdade, no início, né? O início tudo é bom. Com certeza. Né? O início é bom. Foi rápido no início, assim? O processo de namorar e se casar? Foram quase 2 anos. Nós ficamos... Não foi muito rápido, não. Nós Bem... ficamos quase 2 anos. Nós começamos a namorar em 2014 e fomos nos casar no final de 2016. Foram aí praticamente... É recente. Aí durou 6 anos. 6 anos. Casamento. Não, 6 não, gente. 6. Tô péssimo de conta. Não, 5. Isso. 2016 isso mesmo. 6 anos. 6 anos. Isso, 6 anos. Mas chegou ao fim, né? Aí foi onde meus problemas começaram, né? E como que você identifica, Alessandra, assim? Porque eu acredito que na posição da mulher, ela não percebe que ela tá sofrendo algum tipo de agressão, de abuso, até certo ponto, né? Até que talvez seja... A gente tá tendo esse exemplo na rede nacional agora, né, com o Big Brother, que isso aconteceu. Isso. E a própria mulher, ela falou que ela não percebia, e ela pediu desculpa à família dela, por, tipo assim, será que eu tô me comportando mal aqui? Então, a tendência da mulher é de buscar a culpa em si, Sim. né? Eu estou fazendo alguma coisa errada, e obviamente não. Como que é esse processo de, tipo, ok, tem uma coisa errada aqui? Isso. Porque eu acredito que deve ser muito difícil, né? Não é fácil você reconhecer que tem alguma coisa errada. Porque no início, todo relacionamento é uma maravilha, né? Na verdade, a gente não conhece a pessoa a fundo no início, nem de um namoro, nem de um casamento. Então, é tudo muito bom, né? Quando os problemas começam a surgir, o que acontece? A mulher, eu acho que a maioria, quando ela se vê em um relacionamento tóxico, a gente chama de tóxico abusivo, então são várias nomenclaturas para esse tipo de relacionamento. Para mim, a mais correta é abusivo, né? Porque é um abuso. E no início a gente não percebe, porque a gente pensa que a culpa é nossa. Peraí, tá, aconteceu uma briga. Mas peraí, então a culpa é minha. Nossa, eu agi errado. Eu não podia ter feito aquilo. Por exemplo, se eu não tivesse conversado com aquela pessoa, né, a briga não teria acontecido. Peraí, eu tô errada. Eu preciso mudar.
A gente começa a pensar assim, né? O erro é meu. E o parceiro, quando ele é um abusador, ele faz você acreditar que você é a errada. Aí vem todo aquele discurso. Louca. É o que eu mais ouvia. Você tá doida. Você tá delirando. Estão te falando isso. Estão inventando. É mentira. A palavra mais falada é louca. Louca. Gente, vocês não estão loucas, viu? Eu cheguei a pensar que eu estava mesmo. Chegou um ponto que ficou tão intolerável isso que eu já não acreditava mais em mim. Eu sempre falava com a Ismênia, né, Ismênia? Gente, doida, eu devo estar com algum problema. Peraí, vou procurar uma terapia. E durante esse relacionamento, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa desde criança. E eu comecei a ter crises e crises de ansiedade que viravam crise de pânico, síndrome de pânico. E chegou um momento que eu realmente pensei que eu estivesse louca. Procurei terapia, procurei psiquiatra, tomei medicação. Até hoje eu tomo medicação para ansiedade, tá? Só que eu não percebia o que é que estava me causando isso. Que era o relacionamento. Você achava que era você que se Achava causava que era isso? eu, que a culpa era minha, que era eu. E assim, eu passei por vários tipos de abuso. Quando a gente fala abuso, as pessoas pensam que é só violência física. Não é. Muitas vezes a violência psicológica, ela machuca mais do que a física. Sabe o que? A violência psicológica. Tô doente do coração. E não era. Eu tô doente da cabeça mesmo. Eu tô com problema neurológico. Ela chegou aí, nunca achava que todos eram filhos. Verdade, era tudo pelo psicológico. Eu realmente falo que é uma tortura psicológica. Porque o fato de o seu companheiro te desacreditar o tempo inteiro, de você ter que cobrar o mínimo de qualquer relacionamento. O que é o mínimo de qualquer relacionamento? Respeito, companheirismo, né? Então, às vezes, eu vivi muito isso. Eu quero fazer alguma coisa, final de semana, vamos sair? Não, mas sumia pra rua. Ou marcava alguma coisa e sumia pra rua. Quando, né, você vai cobrar, aconteceu comigo, eu ia cobrar, mas espera aí, você marcou comigo, onde você tá, não sei o quê. Não me amola, não. Mas onde você tá que eu vou? E aquilo já atiçava a ira. Você tá me amolando. Você é louca. É por sua culpa que eu faço isso. É por sua culpa que eu saio. É por sua culpa que eu vou pra rua. Você tá me amolando demais. Você tá louca, delirando. Mas aí me falaram isso, me falaram que viram isso, me falaram que aconteceu isso. Mentira, doida. Você tá inventando. Então era doida, louca, maluca, delirante o tempo inteiro. Quem aguenta uma pessoa falando o tempo inteiro que você tá louco, que você tá delirando? Você começa a acreditar que você tá. Aí, o tratamento do silêncio também, ele é bem característico do abusador, porque aí, né, ele te fez alguma coisa, te julgou como louca, maluca, fiquei na rua mesmo porque você me amolou, porque você me amola, porque você é louca e tal. Aí, 2 dias, 3 dias sem conversar, sem manifestar nada. E isso é um ciclo, porque aí você pensa, nossa, realmente passei dos limites, né? Nossa, não, a culpa é minha. Eu não podia ter perguntado ele onde ele estava, eu não podia ter perguntado ele com quem ele estava, eu não podia ter perguntado ele o que ele está fazendo. Da próxima vez eu não vou fazer isso, eu não posso. Eu estou destruindo meu relacionamento, eu estou pondo coisas na minha cabeça. Então a mulher se culpabiliza o tempo inteiro. Isso aconteceu comigo. E acontece esse tipo de violência, que é essa tortura psicológica, que ela é muito doída, muito doída. E chega a um ponto que fica tão grave a situação que é onde o seu companheiro parte para agressão física. E aconteceu comigo algumas vezes. E mesmo com esses episódios da agressão física, a mulher ainda se culpa. Ela pensa, nossa, me bateu. Mas a culpa foi minha. Eu tinha que ter pegado mais leve, né? Eu não podia ter brigado com ele, porque ele chegou de madrugada.
Ai, eu não podia ter brigado com ele porque me falaram que viram ele na rua com uma mulher e tal. Eu não podia. Então eu estou errada, eu mereci. A gente pensa assim. E até então a gente não percebe que isso já virou uma doença. Entendeu? A gente não Já percebe. tava virando uma coisa física, né? Sim. É uma coisa É um que partiu da sua ciclo. mente. É um ciclo vicioso. Aí acontece agressão, né? Todas as agressões que eu sofri, eu dei parte. Eu registrei As boletim de físicas. ocorrência, sim. As físicas e as psicológicas também. Chegou um ponto que as psicológicas eu também estava registrando a queixa de todas. E entrava também outros tipos de violência, porque se você pesquisar Maria da Penha, tipo de violência contra a mulher, são tantas nomenclaturas que a gente fica até perdido. Tem inclusive o que eles chamam de violência patrimonial. Eu nem sabia o que era esse nome. Eu também fiz ocorrências sobre violência patrimonial. O que é isso? Um nome estranho, né? Por exemplo, vai embora da minha casa, junta suas coisas e vai embora. Eu ouvia isso toda semana. Vai embora, junta suas coisas, vai no advogado, vamos ver se você vai ter direito de alguma coisa. Ah, hora que eu chegar em casa, eu não quero te pegar lá não, viu? Não deixa eu te pegar a hora que eu chegar em casa não. Já entra em ameaça. Também já fui ameaçada, também tem ocorrência de ameaça. Então, são vários tipos. Então, assim, chega um ponto que fica um beco sem saída. Você não sabe mais se você está sã, se você está louco, se você está certo, se você está errado. E não adianta todas as pessoas falarem, todos os meus amigos me falavam. Quem está de fora enxerga. Eu não conseguia enxergar que eu estava totalmente submetida a esse tipo de relação. Quando eu parei e pensei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu fui procurar ajuda na psicanálise. A psicologia não te ajudou? Na verdade, ajudou. Ajudou, só que eu queria uma coisa mais profunda. Eu queria entender o porquê. Porque a psicologia ela é um pouquinho mais superficial do que a psicanálise, né? Sim. Aí eu busquei ajuda na psicanálise e na religião. E foi quando tudo começou a clarear pra mim. Aí eu falei, não, realmente tem algo de errado. Procurei meu psicanalista e ele começou a trabalhar esse processo de separação comigo já há alguns meses. E eu fui seguindo tudo que ele foi me pedindo que eu fizesse, aí as coisas foram clareando pra mim, foram clareando. Aí eu me apeguei muito a Deus, muito. Inclusive eu até troquei de religião, me encontrei mais em uma outra religião que me deu um amparo muito grande. Vai falar qual? Sim, é o espiritismo. Certo. Eu me apeguei muito ao espiritismo e foi o que me deu esse amparo para eu tomar essa decisão, porque dentro do espiritismo eu consegui encontrar respostas para todas as coisas que eu estava buscando para entender o que realmente estava acontecendo comigo, porque essa falha, porque eu aceitar isso, porque que eu achava que eu precisava disso. Aí eu fui entendendo que eu acho que a maioria das mulheres, né, pesa muito essa questão da dependência financeira. Eu achava que eu tinha, mesmo eu trabalhando, eu trabalho o dia inteiro, mas eu achava que eu tinha essa dependência financeira e o companheiro, ele usava disso para me prender e para fazer as coisas ficarem mais difíceis ainda. Isso é muito comum, né? Muito comum, né? Eu trabalho, graças a Deus, mas eu sei que tem muitas mulheres que não trabalham, né? E muitas vezes elas se submetem a esse tipo de relacionamento porque elas não têm um amparo. Elas pensam que não tem, mas a verdade todos nós temos. Elas pensam que não vão ser capazes. Muitas vezes elas anulam a própria vida. Tem marido que não gosta que trabalha, né? Que faz a mulher sair do emprego para cuidar só da casa, dos filhos. E é justamente aí onde acontecem os piores casos de abuso. E eu não tinha dependência financeira dele, do meu companheiro, eu não tinha. Mas as pessoas me julgavam e achavam que eu tivesse. Então eu fui muito. Ela era emocional. Ela era uma dependência totalmente emocional. Totalmente.
Financeira zero, porque graças a Deus eu tenho uma família que, se eu precisar, vai me ajudar, meus pais, entendeu? Só que eu pensava que fosse a dependência financeira. Mas eu vi que não é. Como eu consegui sair fora, eu vi, não, peraí, não era dependência financeira, era totalmente emocional. E foi muito difícil essa luz. Foi muito difícil eu aceitar que eu estava doente. Foi muito difícil. Foi vergonhoso. Eu tinha vergonha das pessoas, às vezes da minha família, saber das coisas pelas quais eu passava e pensar, por quê? Né? Meu pai, minha mãe, tipo assim, mas eu não te criei pra isso. Por que você tá aceitando isso?